Fala, meu povo! Começou a temporada 2026 para a dupla Bavi. Vitória e Bahia entraram em campo neste final de semana, estrearam pelo Campeonato Baiano com seu time alternativo, com seu time de jovens jogadores, com seu time de jogadores que estavam emprestados para outros clubes. O Vitória estreou no sábado, o Bahia estreou no domingo, o Leão empatou, o Tricolor venceu, goleou. E a gente vai falar um pouco aqui desse vídeo sobre as estreias do Campeonato Baiano da dupla Bavi. Já aproveita aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa esse sininho de notificações assim que você se inscrever. Se você já é inscrito, tem um sininho do lado. Toda vez que eu postar vídeo e assim que eu postar os vídeos, você já vai receber a notificação lá e você já vem logo assistir o vídeo, beleza? Então, ao final do vídeo, você compartilha e manda para geral esse grupo, manda nos grupos de resenha do Baba, manda no seu grupo do Bahia, no seu grupo do Vitória, manda no seu grupo da família também, compartilha esse vídeo, beleza? Vamos começar falando do Vitória, que estreou no sábado, 4 da tarde no Campeonato Baiano, abriu a rodada do Campeonato Baiano e estreou com seu time de jovens jogadores que são da base do Vitória, em sua maioria, alguns outros que estavam emprestados para outros clubes, né, que o próprio técnico Thiago Carpini dispensou praticamente todos os jogadores da base do Vitória, praticamente quis dizer que nenhum deles prestavam, e agora retornaram para o Vitória para poder jogar o Campeonato Baiano e ser um reflexo do time de Jair Ventura para poder ver quem vai se destacar, quem vai continuar no clube, quem vai para o elenco principal para disputar a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro. Então, o Vitória tem aí essas 4 competições no ano, junto com o Campeonato Baiano, são 4 competições, e tem muitos jogadores. O elenco principal já está recheado e ainda contratando jogadores, claro, saiu alguns, e agora tem também um elenco de jovens jogadores. O Vitória entrou em campo com Yuri, Paulo Roberto, Cauã, Diogo, Felipe Vieira, Edenilson, José Breno, Dudu Miraíma, Pablo, Felipe Cardoso e Lauan. Desses jogadores, apenas Diogo, Felipe Vieira, Pablo, Felipe Cardoso não são da base do Vitória. O resto todos são jogadores formados da base do Vitória. Tem ainda o banco também, tem jogadores da base do Vitória. O Leão empatou, foi 0-0, se você não sabe disso, procure se atualizar. Empatou com o Atlético de Alagoinhas, fez um jogo ok para uma estreia, para alguns jogadores que estavam estreando no futebol profissional, para alguns jogadores que estavam estreando no Barradão, para alguns jogadores que estavam estreando no Campeonato Baiano, para alguns jogadores que estavam voltando a vestir a camisa do Vitória no Campeonato Baiano, voltando a vestir a camisa do Vitória no Barradão. Então foi um jogo ok. O público que estava presente viu o Vitória ser melhor do que o Atlético de Alagoinhas, mas viu o Atlético de Alagoinhas quase abrir o placar, criar a melhor chance do jogo primeiro. O Atlético de Alagoinhas meteu uma bola na trave e o Vitória depois chegou também a jogar uma bola na trave e a assustar o Atlético de Alagoinhas, mas não conseguiu fazer gol. O Vitória criou chances e eu acho que o Vitória não conseguiu vencer o Atlético de Alagoinhas, na minha opinião, muito por conta da formação. O time de Rodrigo Chagas é um reflexo do que é para ser o time de Jair Ventura. O time de Jair Ventura se destacou no Campeonato Brasileiro jogando com 3 zagueiros. E o técnico Rodrigo Chagas entrou com Cauã, Diogo e Edenilson, que é volante, mas jogou como zagueiro, jogando com 3 zagueiros. Só que é uma formação que deu muita liberdade também ao Atlético, que é um time muito forte, com jogadores remanescentes do bicampeonato baiano, com um técnico remanescente que voltou, né, para o Atlético de Alagoinhas para comandar o time, que foi campeão baiano lá. É um time muito forte, ano passado bateu semifinal, foi eliminado para o Vitória. Esse ano vai buscar de novo semifinal e com certeza o título, caso Bahia e Vitória joguem com seus times alternativos até o final, o que eu acho que não vai acontecer, né? Provavelmente no Bavi, Bahia e Vitória jogam com seus elencos principais, ou nas semifinais jogam com seus elencos principais ou mesclados, um pouco do principal, um pouco dos times alternativos. Mas enfim, eu acho que Bahia e Vitória não vão jogar o campeonato todo com esses elencos que estrearam, com esse time que estrearam no Campeonato Baiano. O Vitória novamente fez uma partida ok, mas o Vitória melhorou muito, infelizmente, depois da lesão de Cauã e da entrada de Luiz Miguel ainda no primeiro tempo. Cauã se machucou, perdeu a formação de 3 zagueiros, Luiz Miguel entrou no jogo, o Vitória voltou para a formação ali do 4-3-3.
O Vitória jogou bem melhor, só que uma coisa que eu preciso destacar, os dois jogadores que já eram profissionais, que se destacaram no Campeonato Baiano, Pablo, pela Jacuipense, Felipe Cardoso, pelo Atlético de Alagoinhas, foram um dos piores jogadores do time em campo. Pablo precisa perder muito a marra dele de jogador para disputar posição com o Mateuzinho. Se ele quer disputar posição ali de 10 com o Mateuzinho, mesmo o Mateuzinho muito abaixo, ele não vai conseguir tirar a vaga de Mateuzinho, que nem tá sendo titular. Pelo menos não estava sendo titular nesses últimos jogos da temporada. Ele precisa jogar mais, com mais vontade. Deu 2 canetas, beleza, mas precisa jogar com mais vontade, demonstrar mais vontade nos jogos, principalmente agora no Campeonato Baiano, que é hora deles se destacarem. E Felipe Cardoso, uma preguiça, meu amigo. Não jogou nada o jogo todo. E aí eu acho que também foi um erro de Rodrigo Chagas quando ele colocou o Luiz Miguel no jogo. Era para ele colocar Luiz Miguel para a ponta esquerda, que é a melhor posição dele, e colocar Felipe Cardoso para a direita. Ou quando ele colocou Gemerson, ele deixar Luiz Miguel e Gemerson ali do lado esquerdo, e o Vitória teria um lado esquerdo mais forte. Não foi o que ele fez. Deixou o Felipe Cardoso ali, que não criou muita coisa, que não ajudou muito. Depois colocou o Kiki, que a torcida vaiou, e com razão, porque, meu amigo, que jogador, viu? Vai ser difícil. Se continuar no Vitória, se for para elenco profissional, para jogar aí o Campeonato Brasileiro, ó, vai ser suado assistir esse molequinho jogar, viu? Se no Campeonato Baiano ele não tá conseguindo fazer nada, imagine no Campeonato Brasileiro, quando pegar um Flamengo, um São Paulo, defesas muito mais fortes. Tudo bem que o Vitória pegou um dos melhores times da competição, já falei, vai disputar ali entre os 4 melhores. Para mim, os 5 melhores times do Campeonato Brasileiro serão Bahia, Vitória, não necessariamente nessa ordem, mas Bahia, Vitória, Atlético de Alagoinhas, Jacuipense e Porto. E aí, vamos ver quais times vão para as semifinais. Ano passado foi, exceto o Porto. Talvez o Porto surpreenda, mas o Atlético está muito mais forte esse ano do que o ano passado, por exemplo. Então, o Vitória fez uma partida ok, não fez uma partida ruim, nem muito boa, fez uma partida ok para a estreia, mas eu acho que dentro do Barradão, essa formação de 3 zagueiros não vai funcionar, porque deixa o time adversário jogar também. Claro que o time vai jogar. Gostar do jogo, e é uma coisa que o Vitória precisa fazer dentro do Barradão, é se impor. Eu já falava isso lá no Campeonato Brasileiro e agora no Campeonato Baiano, principalmente. É um elenco alternativo, tudo bem, mas com esse elenco alternativo dá para bater de frente com essas outras 4 forças que eu falei, com esses 4 outros times que eu acho que vão ser os melhores times da competição. O Bahia, o Porto, já bateu de frente com o Atlético de Alagoinhas, quase venceu, deveria ter vencido, precisava ter vencido, já para começar bem no campeonato. Não venceu, ok. Agora tem um jogo forte também nesta terça-feira contra a Jacuipense fora de casa, em Pituaçu. Então, o Vitória precisa pontuar ou pelo menos vencer o jogo. Vai ser um jogo difícil, porque a Jacuipense é um time forte. Jogou contra o Porto na última partida, né? Então, provavelmente entra em campo com o mesmo time. Não sei se vai entrar com 3 zagueiros por conta da lesão de Cauã. Talvez ele coloque outro zagueiro ou talvez ele acabe de vez com essa questão de 3 zagueiros. Mas o Vitória precisa se impor dentro do Barradão. E uma coisa que precisa se destacar: depois da entrada de Luiz Miguel, o Vitória melhorou muito, porque o Vitória passou a criar muito mais chances. O Vitória teve uma chance que quase saiu dos pés de Luiz Miguel, um passe para dentro da área ali, faltou alguém para empurrar a bola para o gol, um biquinho ali, alguém. E não aconteceu o gol, tudo bem. Mas o Vitória conseguiu criar mais chances, o Vitória precisa ser mais incisivo, os pontas do Vitória precisam ir mais dentro da área, buscar mais os gols, ir para cima dos adversários, porque é nesse momento, é nesse campeonato que vão ter os adversários mais frágeis, mais fracos, para conseguir ter confiança de quando chegar no Campeonato Brasileiro ir para cima de qualquer um, ir para cima de Piquerez, ir para cima de Reinaldo, ir para cima de Gilberto, ir para cima de Juba, ir para cima de quem for. Então, para a estreia, foi um jogo ok, precisava da vitória, não conseguiu, mas dá para buscar a vitória contra a Jacuipense. Caso não venha, tem que continuar apoiando o time.
Eu acho que as vaias no final, junto com aplauso, né? Teve aplauso, mas também teve vaias. Eu acho que as vaias foi super sem noção para um time de jovens jogadores. Um time, claro, todo torcedor quer que o time ganhe, mas não dá para vaiar um time de jovens jogadores que estão voltando para o Vitória, estreando no profissional alguns, e vaiar o time num jogo contra um dos times mais fortes do campeonato. Eu acho que faltou um pouco de noção ali de uma parte da torcida, não foi a torcida toda. Teve muito mais aplausos, mas pelo menos na transmissão deu para nitidamente ouvir algumas vaias. Mas eu acho que é uma coisa que vai se acertar, porque a torcida do Vitória é uma torcida que sempre apoia. E eu acho que tem que apoiar mesmo. E o Vitória tem tudo para pelo menos se classificar para a próxima fase com esse elenco aí, sem precisar nem usar o elenco principal. Concorda comigo? Então comenta aqui embaixo, que agora a gente vai falar do Sport Clube Bahia. Se você não é Vitória e quiser pular esse vídeo, eu entendo. Aproveita e compartilha esse vídeo. Mas caso você queira assistir até o fim, por me apoiar, apoiar o canal, aproveita, fica até o final aí, que a gente vai falar agora um pouco sobre o jogo do Bahia, que estreou goleando, com 3 jogadores de 17 anos no ataque, contra um time muito mais fraco do que o Atlético de Alagoinhas, né? Mas com alguns jogadores profissionais do elenco profissional, do elenco principal jogando, e conseguiu golear por 4-2 o Jequié na Arena Fonte Nova. As duas melhores forças, os dois melhores times do campeonato estrearam em suas casas. O Bahia estreou com o João Paulo, estreando no Bahia, foi contratado ano passado, não chegou a jogar, e estreou agora como titular e capitão no Campeonato Baiano. Marcos Vitor, zagueiro habilidoso, que estava no Ceará, voltou, jogou ali. O Bahia também jogou com a linha de 3 zagueiros. Fred, Luiz Gustavo também chegou ano passado, estreando no Bahia. Zé Guilherme, na lateral esquerda. E no meio tinha Rezende, que é um dos jogadores do elenco principal. O outro são Luiz Gustavo, que estava no elenco principal, e João Paulo. Teve Jota, que voltou do Criciúma, e Pedrinho, que jogou ali no meio também. No ataque, 3 jogadores de 17 anos. Cauê, que teve aquela agonia toda do Corinthians, porque veio para o Bahia. Juan Pablo, que o Corinthians queria e não levou. E Del. Dois dos melhores talvez os 3 melhores sub-17 do país. 2 campeões sul-americanos com a seleção brasileira. Estavam na Copa do Mundo com a seleção brasileira. Infelizmente foram eliminados, né? Até com um pênalti perdido de Romplado, enfim. E no banco tinha até alguns jogadores do elenco principal também. Rodrigo Nestor, Kaique, Iago Borducci. Tinha alguns jogadores que já tinham ido para o banco do elenco principal, como Lian, David Martins. Então o Bahia, Canu também estava no banco. Então o Bahia estreou muito bem. O Bahia abriu o placar com um gol de Jota, um golaço de Jota. Joga muito bem, joga muito fácil, mas infelizmente a concorrência para ele no meio é muito grande. Ele disputa a posição com o Caio Alexandre, pode jogar ali na de Everton Ribeiro, mas a concorrência é muito difícil, meu amigo. Depois de uma bola nas costas de Zé Guilherme, o Jequié conseguiu empatar o jogo. O Bahia faz o segundo com o Juan Pablo e o terceiro com o Juan Pablo também. E depois o Jequié consegue diminuir. E no final, depois de um cruzamento, Fred faz o 4-2. Então, o que se destacou nesse jogo? Cauê Forquim, muito rápido, muito habilidoso, muito liso. Vai dar trabalho para os adversários ao longo da temporada, que o Rogério for dando oportunidades a ele durante o elenco principal no Campeonato Brasileiro, vai dar trabalho. Juan Pablo, melhor jogador em campo, vai dar muito trabalho. Forte, brigador, habilidoso, bom finalizador, né? E chega bem no ataque. Del não é um centroavante alto, tem só 17 anos, ainda tem aí, pelo que dizem, né, mais 4 anos para crescer, mas eu acho que ele não vai ser um centroavante muito alto. É um centroavante mais móvel, que sai da área para buscar jogo. O gol que o Juan Pablo faz
de rebote, era para Del estar ali e fazer o gol. Mas como ele vem buscar muito a bola ali, e por isso até sai o gol de Jota, que é ele que começa a jogada, ele que finaliza, a bola sobra e Jota faz o gol. Então ele vai sempre buscar essa jogada ali. Lembra, não vou comparar, não é comparação. Lembra o estilo de jogo de Gilberto, que é aquele centroavante que saía da área para buscar jogo, finalizava de fora, era um pouco mais rápido. Então o Del lembra esse estilo de jogo. O Bahia jogou muito bem, claro, tomou 2 gols, mas acontece, assim como o elenco do Vitória é um elenco que eu acho que tem totais condições de se classificar para a próxima fase. O Bahia jogou com 3 zagueiros também, só que a diferença é que o Bahia jogou com 3 zagueiros contra o Jequié. E o Vitória jogou com 3 zagueiros contra o Atlético de Alagoinhas. Em determinado momento do jogo, o Bahia virava 3 zagueiros. Em determinado momento do jogo, o Bahia virava um 4-3-3. Marcos Vitor fazia a lateral direita, Fred e Luiz Gustavo faziam a zaga e Zé Guilherme fazia a lateral esquerda. Mas o Bahia entrou com 3 zagueiros, conseguiu se sair melhor, também pela fragilidade do adversário e também por ter jogadores ali que se conhecem. Fred, Zé Guilherme, Jota, Pedrinho, Juan Pablo, Del, são jogadores que estão acostumados a jogarem juntos. E, claro, esses jogadores aí, com exceção de Jota, todos os outros, e Marcos Vitor, só Jota e Marcos Vitor, todos os outros estavam treinando com o elenco principal ano passado. A não ser quando se machucava, como o Juan Pablo se machucou, o Del estava na seleção, mas todos eles treinavam com o elenco principal. Então eles jogaram da forma que o Rogério quer que jogue o elenco principal, leves, como o Rogério mesmo falou, sem pressão. A pressão, como ele fala, estava toda em cima dele. Os meninos jogaram leves. Então é um elenco que já está diferente do Vitória, e aqui vai a comparação. É um elenco que já está treinando com o elenco principal. É um elenco que todos eles, com exceção de Marcos Vitor e Jota, estavam no clube já treinando com o elenco principal. Já o Vitória não. Praticamente todos os jogadores estavam em outros clubes, retornaram agora para o Vitória. Não estão entrosados, não estão entrosados com o elenco principal e nem entre eles mesmos. Então, tem que entrosar para talvez essa formação de 3 zagueiros no Vitória dar certo. Ah, o Bahia deu certo porque ganhou. Não, a fragilidade do adversário do Bahia ajudou com que essa formação de 3 zagueiros desse mais certo do que a dificuldade da formação lá com o Vitória. Porque quando o Vitória tirou o terceiro zagueiro, né? Quando o Cauã saiu, o Vitória passou a jogar muito melhor. Então, eu acho que tem jogo e jogo. Adversário é adversário. Não dá para você jogar com todo jogo com a mesma formação, porque, ou pelo menos do mesmo jeito, cada adversário tem o seu jeito de jogar, então você pode variar. Enfim, voltando para o Bahia, acho que o time jogou muito bem. É um time forte, é um time bom, com jogadores que já estavam jogando no profissional. João Paulo já era profissional, Marcos Vitor, Luiz Gustavo, Zé Guilherme chegou a atuar algumas vezes ano passado, Rezende, Cauê Furquim entrou em um jogo ano passado, Juan Paulo entrou em jogos ano passado, Del entrou em jogos ano passado, mas são jogadores que têm mais minutagem de profissional, com exceção de 4 jogadores aqui, Del, Juan Pablo, Cauê, Pedrinho. Com exceção desses jogadores, talvez Jota, a maioria jogam ou jogaram em um time profissional já, ou já estavam jogando até no profissional do Bahia. Então eu acho que foram boas estreias. O futuro, que eu quero dizer, o futuro, os próximos jogos, é de empolgação, é de esperar coisas boas para os dois elencos, para os dois times. Eu acho que tem tudo a melhorar. E vão sim. Por mim, se dependesse de mim, jogavam até o final do Baiano com esses dois elencos aí. Mas provavelmente o Bavi e as semifinais e a final provavelmente sejam com o elenco principal. Eu espero que não, mas que jogaram bem, estrearam bem. Um venceu, outro empatou, mas o Vitória quase venceu, jogou bem. Então, o Bahia, o próximo jogo dentro de casa é contra o Galícia, o próximo jogo agora é fora de casa, assim como o Vitória,
pega o Bahia genérico, né? Pega o Bahia de Feira, lá em Feira de Santana, gramado sintético. O Vitória pega a Jacuipense em Pituaçu, Bahia joga na quarta, Vitória joga na terça. Então, vamos ver agora, fora de casa, como os times vão se sair, como os times vão se comportar, como o Rogério Ceni, como o Rodrigo Chagas vão se comportar. E a tendência é que se repitam os mesmos times, pelo menos no Bahia, talvez no Vitória não, por conta da lesão de Cauã. E a tendência é que eles melhorem, até porque o Vitória não, né, que vai pegar um time um pouco mais forte. O Bahia pega um Bahia de Feira, né, lá que é muito forte também. No gramado sintético é diferente de jogar, mas eu acho que os dois times têm tudo para pontuar nessa segunda rodada do Campeonato Baiano. Concorda comigo? Então comenta aí embaixo. Se gostou do vídeo, você vai fazer o quê? Vai deixar o like no vídeo, vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho de notificações para toda vez que eu postar vídeo, você receber a notificação e já vir logo assistir. E vai compartilhar o vídeo agora que acabou. Beleza? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, manda para todo mundo aí. Comenta aí embaixo, deixa sua opinião, o que é que eu posso melhorar, o que é que você gostou, o que você não gostou. Preciso do feedback de vocês, do comentário de vocês. Um feliz ano novo para todos vocês, que 2026 seja um ano abençoado, seja um ano de muitas glórias, de muitas conquistas na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, que 2026 possa ser um ano muito melhor e com fé em Deus, 2026 será um ano de muitos vídeos e com muitas novidades por aqui. Valeu? Tamo junto! Vai analisar!